Meu nome é Marta, tenho 67 anos e preciso contar sobre o dia mais humilhante da minha vida que virou o primeiro da minha liberdade. Aos 62 anos, eu dormia no sofá da casa da minha filha Laila. O apartamento onde vivi por 30 anos tinha se perdido numa enxurrada de dívidas e decisões ruins. A aposentadoria não cobria nem metade das contas. E quando a doença do meu marido chegou, o resto se foi em tratamentos que, no final, não salvaram nada. Tinha perdido meu apartamento e dependia totalmente dela. Cada manhã acordava com a coluna dolorida, tentando não fazer barulho para não incomodar a família. O sofá era pequeno demais para o meu corpo cansado, mas era o que eu tinha. A casa da Laila era moderna, toda decorada em tons de cinza e branco. Eu me sentia como uma mancha colorida demais num ambiente que não me pertencia. Meus poucos pertences ficavam numa mala embaixo da escada, como se eu fosse uma visita temporária que já havia se estendido além da conta. Na véspera de Natal, acordei às 5 da manhã para fazer o ensopado especial da minha avó. Era uma receita que havia passado de geração em geração, com ingredientes simples, mas preparados com amor e paciência. Queria mostrar gratidão por estar ali, por ter um teto sobre a cabeça, mesmo que fosse no sofá. Passei horas na cozinha, cortando as verduras em cubinhos perfeitos, temperando a carne como minha avó me ensinou. O cheiro tomou conta da casa, trazendo memórias de natais felizes quando meus pais ainda eram vivos e nossa família se reunia em volta da mesa. Evan, meu genro, desceu primeiro, com cara de sono e irritação. Ele sempre me tratava como um móvel velho que estava atrapalhando a decoração. Mal me cumprimentava, passava por mim como se eu fosse invisível. Quando Laila provou uma colher, riu de um jeito que me gelou o sangue. "Mãe, isso parece comida de abrigo", disse ela, fazendo uma cara de nojo que nunca vou esquecer. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Eva, meu genro, completou com um sorriso cruel. "Guarda esses truques pro asilo." Ele disse isso rindo, como se fosse uma piada, mas seus olhos estavam frios e calculistas. Mas o pior ainda estava por vir. Laila me olhou de um jeito que nunca havia olhado antes, como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido. Ela disse, fria como um vento de inverno: "Mãe, não acha que está na hora de ir para uma instituição? A gente resolve tudo." O mundo parou naquele momento. Minha própria filha, que eu carreguei no colo, que cuidei quando estava doente, que ajudei a criar, estava me mandando embora na véspera de Natal. Senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Subi para o quarto que dividia com a minha neta de 5 anos e chorei até secar. Ela estava visitando os avós paternos, então eu estava sozinha com a minha dor. Chorei pela dignidade perdida, pelo apartamento que se foi, pelo marido que não estava mais ali para me defender. Mas entre os soluços nasceu uma certeza que me surpreendeu pela força. Eu vou sair dessa. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia que não ia morrer dependendo de quem não me respeitava. Na semana seguinte, comecei a procurar trabalho. Ninguém queria contratar uma mulher de 62 anos sem experiência recente no mercado. Recebi dezenas de nãos educados, olhares de pena, sugestões para aproveitar a aposentadoria. Foi numa agência de cuidadores que encontrei minha salvação. Precisavam de alguém para o turno da noite, cuidando de uma senhora com Alzheimer chamada Beatrice. Era um trabalho que ninguém queria. Noites em claro, salário modesto, paciência infinita. Consegui trabalho como cuidadora noturna de Beatrice. Ela vivia numa casa grande e silenciosa, onde o tempo parecia ter parado nos anos 70. As paredes eram cobertas de fotografias de uma vida inteira.
Casamento, filhos pequenos, viagens, momentos felizes que agora existiam apenas nas imagens. Lá, pela primeira vez em meses, me senti valorizada. Beatrice tinha momentos de lucidez em que conversávamos sobre receitas antigas, sobre como era ser mulher na nossa época, sobre os desafios de envelhecer num mundo que não nos vê mais. Você tem mãos que confortam a alma, Beatrice dizia nos momentos em que me reconhecia. Ela segurava minhas mãos com as suas, frágeis como papel, mas ainda capazes de transmitir carinho. Sara, sua filha, me tratava como família. Ela chegava de manhã com um café fresco e um sorriso genuíno. Perguntava sobre a noite, agradecia pelo cuidado com a mãe. Era o respeito que eu havia perdido na casa da própria filha. Durante 3 anos, guardei cada centavo em envelopes escondidos no fundo da mala. Trabalhava à noite, dormia durante o dia, planejando minha liberdade como quem planeja uma fuga. Cada nota guardada era um passo em direção à independência. Reduzi minhas necessidades ao mínimo. Não comprava roupas novas, não saía para comer, não gastava nem com um café. Cada real economizado era investido no meu futuro, na possibilidade de ter meu próprio canto novamente. Beatrice começou a se deteriorar no 3º ano. Os momentos de lucidez ficaram mais raros, as noites mais difíceis. Ela às vezes não me reconhecia e ficava assustada, chamando por pessoas que já haviam partido há décadas. Cuidar dela se tornou mais desafiador, mas também mais importante. Eu entendia o medo nos olhos dela, a confusão de não reconhecer o próprio lar. Talvez porque eu também me sentisse perdida na casa que não era minha. Quando Beatrice faleceu, numa manhã silenciosa de outono, deixou-me parte de suas economias. Sara me entregou uma carta que sua mãe havia escrito em um dos últimos momentos de clareza mental. A carta dizia que eu merecia construir a vida que sonhava, que a minha bondade havia trazido paz aos últimos anos dela. Chorei ao ler aquelas palavras, sentindo que finalmente alguém havia enxergado o meu valor. Com o que ela deixou e o meu dinheiro guardado, consegui comprar uma pequena chácara nos arredores da cidade. Era modesta, precisava de alguns reparos, mas era minha. Aos 65 anos, enfim, tinha minha casa novamente. A chácara ficava numa estrada de terra, cercada por árvores frutíferas e um jardim que havia sido abandonado. A casa era pequena, 2 suítes simples, uma cozinha ampla com fogão a lenha, uma sala que dava para a varanda onde eu poderia sentar e ver o pôr do sol. Plantei lavanda em fileiras organizadas no jardim da frente. A cor roxa contrastava com o verde das folhas, criando um tapete perfumado que me acalmava só de olhar. Decorei cada cômodo com amor, escolhendo cores quentes que faziam a casa parecer abraçar quem chegava. Criei meu refúgio, longe dos olhares julgadores, longe das palavras que feriam. Cada móvel escolhido, cada quadro pendurado, cada flor plantada era uma declaração de independência. Agora ninguém me tira daqui, sussurrei ao entrar pela primeira vez na casa como proprietária. As palavras ecoaram pelas paredes vazias como uma promessa que eu fiz a mim mesma. Os primeiros meses foram de adaptação. Aprender a lidar com a fossa, consertar pequenos vazamentos, cuidar do jardim, mas cada desafio superado me dava mais confiança. Eu era capaz de cuidar de mim mesma. Fiz amizade com os vizinhos, pessoas simples que me receberam sem fazer perguntas sobre minha história.
Dona Rosa me ensinou a fazer geleia com as frutas do quintal. Seu João me ajudou a consertar a cerca. Era uma comunidade de verdade. 2 anos depois de me mudar, Laila apareceu grávida do 3º filho. Ela chegou num carro novo, usando roupas caras, com um sorriso que não chegava aos olhos. Havia algo calculado na visita. Elogiou a chácara com entusiasmo exagerado, tirou fotos de todos os cômodos. Disse que as crianças iam amar viver naquele ambiente saudável, longe da poluição da cidade. "Mãe, você fez um milagre aqui", ela dizia, passando a mão pelas paredes que eu havia pintado com tanto carinho. Mas havia algo forçado no elogio, como se ela estivesse representando. Durante o almoço, Evan ficou calculando em voz alta quanto valia a propriedade, comentando sobre a valorização da região, sobre como era um bom investimento. Eu senti um frio na barriga, uma sensação familiar de perigo. Veio a proposta no final da tarde, quando o sol já estava se pondo e tingindo minha lavanda de dourado. Laila se sentou ao meu lado na varanda, com voz doce e manipuladora. "Mãe, que tal colocar a casa no meu nome para conseguir financiamento? A gente moraria aqui com você", ela disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas eu não era mais a mesma mulher que havia dormido no sofá dela. Os anos de humilhação me haviam ensinado a reconhecer as intenções por trás das palavras bonitas. Já havia consultado uma advogada meses antes, quando comecei a desconfiar que esse dia chegaria. Doutora Fernanda me explicou sobre golpes contra idosos, sobre como proteger meu patrimônio, sobre meus direitos. Até gravei conversas quando desconfiei que isso ia acontecer. Mantive um gravador no bolso durante toda a visita de Laila, captando cada palavra, cada plano sussurrado entre ela e Evan. À noite, quando pensavam que eu estava dormindo, escutei a conversa deles na cozinha. Evan disse com frieza: "Ela assina os papéis e depois a gente manda para o asilo. A chácara vale uma fortuna." Laila hesitou por um momento e eu pensei que talvez ainda houvesse amor ali. Mas ela respondeu: Mãe não vai viver para sempre mesmo. Melhor garantir o futuro das crianças." Naquele momento, qualquer resto de esperança que eu ainda tinha se despedaçou. Minha própria filha estava planejando me roubar e me abandonar novamente. Na manhã seguinte, sorri quando eles repetiram a proposta. Liguei o gravador na mesa da cozinha e reproduzi a conversa da noite anterior. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laila ficou pálida. Evan tentou negar, disse que eu havia entendido errado. Mas as palavras estavam ali, claras como água, gravadas para sempre. Minha advogada chegou 1 hora depois, como havíamos combinado. Ela trouxe uma notificação oficial: tentativa de abuso patrimonial contra idoso. Era um crime e eles poderiam ser processados. Laila chorou. Disse que era um mal-entendido, que ela apenas queria ajudar. "Mãe, você não pode fazer isso comigo", ela implorou, usando a mesma voz que tinha quando era criança e queria escapar de um castigo. Mas eu havia aprendido uma lição dolorosa. Família é quem respeita a sua dignidade. Quem te ama não planeja te roubar, não te humilha,
não te trata como descartável. Doutora Fernanda explicou que eu poderia retirar as acusações se eles assinassem um documento se comprometendo a não mais se aproximar ou tentar qualquer tipo de coação. Laila assinou chorando. Evan assinou com raiva. Eles saíram da minha chácara naquela tarde e nunca mais voltaram. Eu os vi partir pela janela, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Hoje acordo na minha casa, no meu jardim de lavanda, respirando o ar perfumado da manhã. Tomo café na varanda, observando os pássaros que fazem ninho nas árvores frutíferas. Criei um grupo de apoio para mulheres idosas que passaram por situações similares. Nos reunimos toda quinta-feira na sala da minha casa, compartilhando histórias, oferecendo suporte, planejando recomeços. Conheci Dona Antônia, que foi expulsa de casa pelo filho viciado em drogas. Maria Aparecida, que descobriu que a nora estava desviando a sua aposentadoria. Teresa, que foi internada contra a vontade para que os filhos vendessem sua casa. Todas encontraram força para reconstruir suas vidas. Algumas conseguiram casas pequenas, outras foram morar com familiares que realmente as respeitam. O importante é que nenhuma de nós está mais sozinha. Minha chácara se tornou um refúgio não só para mim, mas para todas nós. Aqui plantamos não só lavanda, mas esperança. Aqui provamos que é possível recomeçar em qualquer idade. Às vezes ainda sinto falta da Laila que eu criei, da filha carinhosa que existiu antes da ambição tomar conta. Mas não sinto falta da mulher em que ela se transformou. Aprendi que a dignidade não tem preço, que o respeito não se negocia, que o amor verdadeiro não vem com condições. Aos 67 anos, finalmente sei quem eu sou e do que sou capaz. Esta é a minha história de humilhação que virou libertação. Este é meu testemunho de que nunca é tarde para recomeçar, para se valorizar, para escolher quem merece estar na sua vida. Minha lavanda floresce todos os anos, perfumando o ar e lembrando que a beleza pode nascer até mesmo da dor. E eu floresço junto com ela, mais forte a cada estação que passa.